Olá, meu nome é William Costa, eu sou sócio e instrutor da TSKF Academia de Kung Fu. E eu vim hoje trazer uma possível resposta para aquela que a gente considera sendo a pergunta de $1 milhão. O que é Kung Fu? Eu quero ser capaz de esclarecer para você em 3 tópicos, em 3 afirmações. A primeira é que o Kung Fu está para todos, mas nem todos estão para o Kung Fu. A segunda afirmação é: o Kung Fu é para você tudo o que você quiser que ele seja. E a terceira é que o Kung Fu não é só chute e soco. Com base nessas 3 afirmações, eu vou discorrer contigo o nosso tema principal de hoje, que é o que é o Kung Fu. O Kung Fu é para todos, mas nem todos são para o Kung Fu. Essa é uma afirmação tanto quanto provocante, né? Pois é, numa atividade como o Kung Fu, existem regras. E para o aluno que muitas vezes tem algum poder posicional interessante fora da academia, é um pouco chocante a ideia de que as suas credenciais ficam para o lado de fora. Pois é, no Kung Fu existem regras, como em qualquer outra atividade, e essas regras devem ser seguidas com bastante disciplina. Esse é um dos primeiros pontos onde as pessoas se assustam, sentem de fato o choque que é de cultura e muitas vezes deixam o Kung Fu porque alguns valores não bateram com a sua moral, com a sua ética. E é interessante até observar que são muitas vezes valores que a gente costuma cobrar de outras organizações ou em outros momentos da nossa vida, como por exemplo o horário de chegada para a aula ou de chegada para um teste como o exame de faixa, o horário para encerramento de alguma atividade, a pontualidade em si. Esse é um dos pequenos filtros, um dos primeiros, onde as pessoas esbarram numa realidade que elas até gostariam de viver, mas como feriu muitas vezes, ou como fere muitas vezes o poder posicional delas, elas fazem questão de não aceitar. Talvez quando nós falamos de Kung Fu, a primeira coisa que bata na sua mente quando nós dizemos Kung Fu seja aqueles filmes de luta. Apareça na sua cabeça, por exemplo, o Bruce Lee, o Jack Chan, o Jet Li. Nós somos bastante reféns do que o cinema construiu como ideia de Kung Fu. Mas a verdade é que o Kung Fu é para você o que você quer que ele seja. Uma tradução possível para Kung Fu é o termo em português chamado habilidade. Também pode ser usado também como trabalho duro. Então, a habilidade que vem pelo trabalho duro, pelo esforço, é uma habilidade que veio te capacitar. A capacitação, tornar o indivíduo hábil, é uma função do Kung Fu. E o Kung Fu ele pode ser para você o que você quer que ele seja. Essa afirmação simplesmente reforça a ideia de que Kung Fu não é só arte marcial. Você, por exemplo, que está nos assistindo, provavelmente já tem um Kung Fu em alguma outra coisa que não seja arte marcial. Por exemplo, a cozinheira que está nos assistindo agora, que faz aqueles pratos deliciosos de encher a boca d'água, muito provavelmente já tenha uma habilidade em fazer isso. Então ela tem um Kung Fu. Ela tem o Kung Fu de fazer comidas gostosas. Você deve conhecer também, por exemplo, aquele porteiro, que na portaria tem uma série de botões, cada botão faz uma coisa e ele controla isso de maneira maestral. Pronto, ele tem o Kung Fu de ser porteiro. A proposta de te trazer para um Kung Fu marcial já não é mais aquela proposta de você fazer chute, soco e só usar da marcialidade para autodefesa. Na verdade, hoje você nem precisa mais disso. Nem seria a coisa mais viável a se fazer. O Kung Fu hoje, ele vem como uma ferramenta muito mais poderosa. Ela é muito mais do que chute e soco. O que eu quero dizer para você é que o Kung Fu hoje, ele tem uma série de valores que são carregados, não é de hoje, e que constroem o artista marcial sendo uma pessoa muito melhor. Por exemplo, temos um código de ética chamado Wudê. O Wudê é um agregado de virtudes, entre elas lealdade, perseverança, justiça. São valores que constroem
um ser humano melhor. Kung Fu emagrece? Tonifica o músculo? Sim, mas são as primeiras coisas que acontecem no Kung Fu. São as primeiras coisas que acontecem em qualquer atividade física. Agora, se você quer uma coisa mais profunda, o Kung Fu também pode te proporcionar. O Kung Fu transforma, esse é o termo principal que eu venho trazer para você hoje. O Kung Fu é uma atividade de transformação. Quando a pessoa se enxerga melhor, quando ela vê, por exemplo, que o corpo dela até emagreceu, alguma coisa do tipo, ela consegue se sentir mais potente. E com a disciplina que é empregada nos treinos, com certeza ela tem mais possibilidade de se tornar uma pessoa vencedora em várias áreas. A área do trabalho, a área da família, a área do relacionamento pessoal. Então, o que é Kung Fu então? O Kung Fu é uma atividade de transformação, é uma atividade para o indivíduo. Sendo uma atividade para o indivíduo, é uma atividade de autoconhecimento, de autocontrole, de autoimagem, autoestima e de autoconfiança acima de tudo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse material nas suas redes sociais. Clique em gostei aqui embaixo. E se ainda assim quiser também compartilhar alguma experiência que você se lembrou enquanto a gente passava o vídeo, fique à vontade, comente aqui no nosso blog e a gente vai ter o maior prazer em ler a sua mensagem. Acesse o nosso site www.tskf.com.br, encontre uma TSKF próxima a você e descubra como a TSKF pode te ajudar a transformar a sua vida em algo muito melhor. Eu sou o William Costa, sócio e instrutor da TSKF.